Tem um vídeo do meu mestre em que ele explica em detalhes o que é Sarvadarshan. E o Sarvadarshan é uma das práticas que eu sempre recomendo para os meus alunos, inclusive aqueles que estão iniciando ainda, como forma de tornar a prática do yoga realmente uma prática do dia a dia, uma prática constante, permanente. Tem vídeo meu em que eu falo da importância da prática diária. Falo inclusive da importância não apenas da prática diária, mas da prática constante, ou seja, não é algo que você vai praticar naquela 1 hora em que você se isola para realizar a prática, mas é algo que você realiza o tempo todo. Ou seja, você se observa, você observa os seus pensamentos, você realiza um exercício constante de observação, porque ser yogi é fundamentalmente isso. É ter consciência do que está acontecendo, dentro e fora de você, e saber discernir, ou melhor, um verbo que eu prefiro, saber discriminar. Saber o que é e o que não é. E para ter esse nível de consciência, que é o nível dos yogis, é necessário que haja auto-observação permanente. Essa auto-observação é o que se chama o Hatha Yoga de Sarvadarshan. Antes de eu entrar na explicação propriamente dita, vale a pena abrir um parênteses aqui para explicar o seguinte. Tem vários vídeos meus em que eu explico o que é o Hatha Yoga. Se você está chegando agora nos meus vídeos, aqui no meu canal, toda vez que eu falo de Hatha Yoga, não estou me referindo à prática de posturas. Quem já viu esses outros vídeos, quem já acompanha meu canal há muito tempo, já está habituado com essa explicação, está habituado com esse meu modo de explicar o Yoga e o Hatha Yoga. Mas se você chegou agora, é importante notar que Hatha Yoga não é isso que vocês encontram nos vídeos com práticas conduzidas, nas escolas de yoga. Não tem nada a ver com isso. Hatha Yoga é eminentemente a prática da meditação potencializada por meio de técnicas tântricas. Uma dessas técnicas é o asana, que é a prática postural, mas nem mesmo o asana é apenas prática postural. A asana é muito mais do que postura. Isso eu explico também num outro vídeo meu. Eu vou deixar na descrição para vocês. Então tomem cuidado, que toda vez que eu falar de Hatha Yoga, eu estou falando aqui de meditação potencializada por técnicas tântricas. E não dos exercícios posturais, dos exercícios isométricos, de calistenia, que o pessoal convencionou chamar de vinyasa, de prática de asana, prática de flow, enfim, nada disso. Então, Sarvadarshan, voltando, fecha parênteses e voltando à explicação inicial. Sarvadarshan é uma das ferramentas de que os Hatha Yogis dispõem para realizar a prática permanente, ou seja, a prática ao longo do dia a dia. Enquanto a pessoa está viva, a pessoa está realizando sua prática de Hatha Yoga, de auto-observação por meio de Sarvadarshan. Sarvadarshan é fundamentalmente essa auto-observação. E essa auto-observação ela se divide em 3 campos: Pindadarshan, Kamadarshan e Manodarshan. Esses termos em sânscrito, eles significam respectivamente Pindadarshan, corpo, observação do corpo. Kamadarshan, auto-observação das emoções. Esse Kama é o mesmo Kama do Kama Sutra. E Manodarshan, Mano significa mente. Então, Sarvadarshan é composto de auto-observação do corpo, das emoções e da mente. Claro que aqui um outro parêntese importante, As emoções são expressões mentais, são manifestações da mente. Mas,
Quando se ensina Sarvadarshan, se faz essa distinção entre pensamentos e emoções. Fundamentalmente porque as emoções elas não se restringem às agitações mentais, às reverberações mentais, mas produzem também agitações corporais. Então está ali no meio do caminho entre as agitações, as manifestações corporais e as agitações ou manifestações mentais. Temos ali no meio, então, Kama Darshan, a autoobservação das emoções. Esses três campos nos lembram dos três campos de que nós somos compostos, ou de três campos que constituem aquilo que nós nos acostumamos a chamar de eu neste mundo. Nós só existimos porque existimos fisicamente num mundo físico palpável. E essa existência física, ela é permeada não apenas por uma série de questões corporais, seja a nossa estrutura corporal, a nossa saúde, a nossa alimentação, os nossos hábitos, ou seja, coisas que são feitas com o corpo e por meio do corpo, mas também é permeado por emoções, por pensamentos, que são justamente os outros dois planos. Então, esses três planos, né, Pinda, corpo, Kama, emoções, Mano, mental, mente, pensamentos, esses três campos somados perfazem esse eu, né, esse ser que existe neste mundo e que é o nosso principal objeto de observação. Desses três campos, sem dúvida o mais fácil de entender e de praticar é o primeiro, que é Pinda Darshan, que é o plano do corpo, é o nível corporal da autoobservação. Porque, enfim, todo mundo é capaz de observar a própria mão e reconhecê-la como a minha mão. Eu olho a minha mão e penso, bom, esta é a minha mão. Não é muito comum você olhar para a sua própria mão e dizer, bom, isto sou eu. Então é muito fácil observar a própria mão, olhar para a própria mão e olhar o corpo e realizar um exercício de não apenas de autoobservação, mas de desidentificação, que é um dos objetivos do Sarvadarshan, do exercício de autoobservação. Isso em todos os outros dois planos. Mas no corpo é muito mais fácil se acostumar com essa ideia e tornar isso uma vivência plena. Você olha para sua mão e você pensa, bom, isso é a minha mão. Você não vai dizer, isto sou eu. Você pode até dizer, isto é parte de mim, mas jamais vai dizer que isto é você. Por quê? Porque a sua mão não contém tudo aquilo que você é. Ao mesmo tempo, seu próprio corpo não contém tudo aquilo que você é. Então, uma coisa fundamental quando se realiza exercício de autoobservação é você também, paralelamente, realizar esse exercício de desidentificação, ou seja, você tomar consciência de que aquilo que você está observando não é você. O corpo que você observa não é você na sua plenitude. É parte de você, é algo que você possui, é uma ferramenta, é um aparato, né, logístico, digamos assim, um instrumental que a natureza, ou Deus, enfim, use os nomes que você quiser, é um aparato que lhe foi concedido para você existir neste mundo. E uma vez que você tome consciência de que este corpo é um aparato, você consegue começar a criar uma desidentificação que vai ampliar o entendimento a respeito de quem você realmente é. Uma vez que você realiza essa autoobservação em nível corporal, e uma vez que você se acostume com essa autoobservação em nível corporal, você pode passar à autoobservação em nível emocional. Observar as emoções desde a sua sementinha, da sua origem mental, os fenômenos que dão origem a certas emoções,
o modo como elas se manifestam e se expressam fisicamente, né? Porque, como eu disse, algumas reações emocionais elas tendem a se transformar em expressões corporais. Quando você está surpreso, você faz uma expressão de que está surpreso. Quando você está com raiva, você faz uma expressão de que está com raiva. Quando você está angustiado com alguma coisa, quando você está triste, você faz uma expressão de que está triste. Isso se manifesta não apenas na fisionomia, mas também na condição geral do corpo. Daí, Kama Darshan, auto-observação das emoções, ser ali um intermediário entre Pinda Darshan, que é a observação do corpo, e Manodarshan, que é a observação dos pensamentos. E o mesmo processo acontece, uma vez que você consegue reconhecer manifestações emocionais, as expressões emocionais que você realiza ao longo do dia, ao longo dos seus dias de vida, você consegue também desenvolver a desidentificação em relação a essas emoções. Você começa a reconhecer essas emoções como coisas que acontecem, mas que não são você. São parte de você, mas não são você. São meios de você se relacionar com o mundo, seja recebendo coisas, seja expressando coisas, mas não são você. Notem, portanto, o quanto Sarva Darshan é importante, o quanto Pinda Darshan, Kama Darshan, Manodarshan. Eu não vou entrar muito em Manodarshan neste vídeo, mas esses 3 campos de autoobservação são fundamentais, porque é por meio desse exercício de autoobservação que você consegue produzir desidentificação, que você consegue produzir discriminação. E a discriminação é o meio fundamental para você não confundir o que é e o que não é. É o meio fundamental para você não confundir você com o seu corpo, você com as suas emoções, você com os seus pensamentos. Porque todas essas coisas são necessariamente diferentes. Se você acha que você é o seu próprio corpo, fica muito difícil você não se tornar escravo de coisas que são feitas com o corpo, por meio do corpo, para o corpo, como muitas pessoas são escravas de exercícios físicos, de dietas, de conteúdos de redes sociais, de fotografias bonitas produzidas, de maquiagens, de intervenções cirúrgicas. Isso é uma consequência natural de uma fortíssima identificação com o próprio corpo. Quando você se desidentifica disso, quando você finalmente discrimina você e o seu corpo, quando você começa a entender que você não é o seu corpo, você pode até se dedicar a essas coisas. Você pode continuar fazendo dieta, você pode buscar intervenções cirúrgicas para melhorar o aspecto corporal, você pode continuar fazendo exercícios físicos que vão deixar o corpo numa condição mais agradável, mais bonita, mas você não se engana a respeito de que isso tudo está sendo feito com algo que essencialmente não é você. É uma ferramenta. É como ter uma caixa de ferramentas que você usa cotidianamente e, em vez de você deixar as ferramentas largadas ali de qualquer jeito, sujas, empoeiradas, enfim, você vai cuidar delas e vai deixá-las organizadas, bonitinhas ali, né? Lubrificadas, funcionando bem. Toda vez que você precisar dessas ferramentas, você vai conseguir acessá-las de uma forma fácil, rápida, funcional. Depois você vai guardar novamente no lugar em que você deixou todas organizadas, sempre bem ajustadas, funcionando bem. É a mesma coisa. Mas se você acha que você é uma caixa de ferramentas, se você acha que você é o seu aparato corporal, realmente fica muito complicado você não ser jogado
num poço escuro quando, porventura, esse aparato começar a funcionar de formas indesejadas. Isso pode acontecer por doença, por velhice, por uma série de fatores. E a gente sabe que muitos desses fatores são absolutamente inevitáveis. E se você está ali mortalmente identificado com o seu próprio corpo, quando o seu corpo cair em decadência, você também vai cair em decadência junto com ele. Porque você está ali mortalmente algemado ao seu corpo. Deu para entender a importância de Sarvadarshan? A explicação do meu mestre vai aparecer para vocês ali na descrição do vídeo. Eu tentei aqui, na verdade, colocar em palavras um pouco mais simples aquilo que ele explicou, de uma forma talvez um pouco mais tradicional, porque na ocasião, inclusive, ele era um Hatha Yogi que ensinava o Hatha Yoga, orientava pessoas, iniciava pessoas no Hatha Yoga, e como eu disse no começo, o Sarvadarshan é parte importante do Hatha Yoga. É parte importante, na verdade, da vida de qualquer yogi. Qualquer yogi precisa exercitar constantemente a autoobservação, que, como eu te expliquei, se dá nesses 3 níveis: corpo, emoções e mente. Se surgir alguma dúvida em relação a isso, deixa um comentário que eu vou responder todos os comentários que aparecerem. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.